Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da comunidade de estudos em neuropsicanálise. E nessa comunidade hoje nós iremos falar especificamente sobre inteligência emocional, né? Foi um dos temas pedidos, é um dos temas que vocês gostariam que eu falasse, e pensando em atender às necessidades de vocês, eu resolvi falar sobre inteligência emocional nessa perspectiva da neuropsicanálise. Eu sei que a maior parte de vocês já conhecem o quesito neurociência e conhecem também o quesito psicanálise, em especial conhecem o significado, a essência, a definição de inteligência emocional. Mas a minha proposta aqui hoje é trazer, provavelmente, algo bastante novo para vocês, que é uma perspectiva da inteligência emocional à luz do que nós entendemos como neuropsicanálise e neurociência afetiva. O conteúdo que eu vou abordar aqui, logicamente, ele é sempre voltado para profissionais que atuam na clínica. Mas, se você é um profissional que também atua no RH, atua em instituições, em escolas, provavelmente o conteúdo que nós vamos abordar aqui vai mudar um pouco a tua perspectiva, o que você tem ensinado ou o que você acredita ser inteligência emocional. Como sempre, essa aula, a partir de agora, todas as aulas dessa comunidade receberão também um PDF com referências, tá? Para vocês acompanharem as referências que eu utilizei para fundamentar o conteúdo que eu estou apresentando. Para além disso, eu também irei disponibilizar, tá? Além desse PDF que acompanha as referências, em algumas aulas, especialmente em algumas aulas, o slide que a gente utiliza para apresentar as aulas. Não posso me comprometer a disponibilizar todos os slides, porque alguns slides têm direitos autorais, então não consigo compartilhar todos com vocês. Esse aqui, por exemplo, eu posso compartilhar. Esse slide eu vou compartilhar, mas demais slides nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Um outro aviso fundamental é que as aulas da nossa comunidade, elas acontecem agora somente na modalidade gravada, ou seja, são videoaulas. Então, se você está na comunidade e, de certa forma, você está esperando acontecer uma aula online, nós não teremos mais essa aula ao vivo, tá? As aulas da comunidade acontecem somente na modalidade de videoaula, ou seja, gravado. Essa aula, eu sempre libero aqui um trecho no YouTube, falo um pouquinho sobre esse tema, mas a essência dessa aula, do começo ao fim, estará disponível na nossa plataforma. Portanto, se você é um profissional de psicanálise, de neuropsicanálise, de neurociência, psicologia, se interessa por neurociência afetiva e por neuropsicanálise, acesse o link aqui embaixo e se inscreva na nossa comunidade. Você terá acesso a aulas quinzenais sobre esse e outros temas que nós abordaremos hoje. Bom, vamos lá, né? Falando sobre isso, vamos entrar então no nosso assunto, no nosso tópico aqui. Primeiro ponto, gente, falar de inteligência emocional é preciso que eu faça um corte, uma separação bastante significativa aqui. Nós não estamos falando da inteligência emocional no quesito institucional, nós não estamos falando da inteligência emocional como os coach, por exemplo, falam sobre inteligência emocional. Nós não estamos falando de inteligência emocional como o psicólogo organizacional fala sobre inteligência emocional. Nós não estamos falando de inteligência emocional como o treinador emocional fala sobre inteligência emocional. A nossa perspectiva aqui é inteligência emocional no viés clínico, ou seja, na prática clínica. O que significa inteligência emocional? Quando eu atendo o paciente, quando vocês atendem um paciente, vocês estão aplicando, acreditem ou não, inteligência emocional do início ao fim de um processo terapêutico, de um processo de análise. Mas a maior parte dos profissionais não tem sequer consciência disso. Nós sempre falamos de inteligência emocional no intuito de falar disso em palestra, de falar isso em instituições, de falar isso em treinamentos. Mas não, a nossa prática clínica como um todo, ela é baseada, ela é fundamentada em inteligência emocional, e vocês vão entender o porquê, tá? Só queria fazer essa separação. Então, aqui, nós falaremos de inteligência emocional voltado para a prática clínica, para profissionais de saúde mental, por um viés neuropsicanalítico. Ok? Quando nós vamos falar de inteligência emocional, eu sempre acho interessante a gente verificar a etimologia da palavra inteligência, né? Por que etimologia? Ou seja, a origem, a essência da palavra inteligência. Quando eu fui expressar a primeira vez inteligência emocional, a maior parte das pessoas não sabe o conceito, o significado da palavra inteligência. Quando nós falamos de inteligência, nós precisamos entender que quem deu esse nome para essa atitude, para essa habilidade, o que essa pessoa desejava transmitir. Qual era a essência da informação que a pessoa pretendia trazer ali? Então, a primeira coisa que nós temos que considerar é a etimologia, a origem, a essência, o objetivo dessa palavra. E inteligência vem do latim, que significa intellegere, que em sua essência significa compreender, raciocinar, adaptar-se, ou seja,
agir, se movimentar e etc. Já quando nós falamos de emoção, e aí eu estou falando de inteligência ligada à emoção, eu estou falando em agir, em aprender a lidar com afetos, tá? E isso é um ponto importante para a gente considerar. Então, se eu estou falando de inteligência, eu não estou falando, pelo menos não na etimologia da palavra, de algo que seja apenas ou limitado ao viés cognitivo, que seja limitado à ideia de inteligência intelectual, de inteligência racional. Eu estou falando de uma compreensão e eu estou falando de uma adaptação. E quando nós falamos de adaptação, nós falamos basicamente de evolução. Nós vamos retornar ao bom e velho livro do Charles Darwin, né? A teoria das emoções, ou seja, a expressão das emoções nos homens e nos animais. Essa é a obra a qual se baseia essa aula aqui. Mas se nós olharmos para esse mesmo conceito de inteligência emocional, a própria inteligência, separar essa inteligência, por exemplo, do emocional, vocês vão perceber que quando alguém fala para você, nossa, você é uma pessoa muito inteligente, no senso comum, isso é positivo. No senso comum, isso é muito significativo, né? Você é uma pessoa muito inteligente. Mas nesse mesmo senso comum, quando alguém fala, nossa, você é uma pessoa muito emocionada, isso não traz um viés positivo. Isso não traz um viés de algo bom, de algo que é benéfico, etc. Se alguém diz você é muito emocionada e você é muito inteligente, nós temos uma dualidade diferente. Algo que é positivo quando alguém se refere a você e algo que é negativo quando a mesma pessoa se refere a você. E aí nós temos um ponto. Nessa classificação do senso comum seria dizer que a inteligência ela é melhor que a emoção. Porque dizer que você é muito inteligente é bom, mas dizer que você é muito emocionado ou muito emocionada é ruim. Entende? Então aqui nós temos uma inteligência que, pelo senso comum, está acima da emoção, que está acima da emocionalidade. Então, inteligência emocional seria basicamente a inteligência que controla, que reprime, que administra, que faz a gestão da emoção. Se você tem apenas emoção, é ruim. Se você tem apenas inteligência, é bom. Mas se você tem inteligência emocional, significa que você tem o bom e você tem o ruim, tá? Claro, isso eu estou falando nesse senso comum, tá? Eu estou só relatando isso para dizer que nós já temos um preconceito implícito baseado nesse senso comum, nessa realidade de como se a inteligência tivesse a função de ser a controladora da emoção. Por que eu falo isso? Porque quando você vai abordar isso, tá, com os seus pacientes, etc., usar esse conceito de inteligência emocional, você já precisa levar essa explicação para ele. Você já precisa tirar ele desse senso comum e trazer a essência dessa palavra, desse significado de inteligência emocional, para que ele esteja aberto a essa proposta, ok? Então, vamos desconstruir essa ideia do cérebro, né, e do coração, ou essa ideia da emoção ou da razão. Se a gente fala da emoção ou da razão, você não pode agir no calor da emoção. Você tem que usar a razão. De novo, nós estamos dizendo que a razão, que a inteligência, que a cognição é melhor do que a emoção, é melhor do que o instinto. E nesse ponto, se nós falamos da essência e do significado da inteligência emocional a partir da sua etimologia, que é raciocinar, adaptar-se e compreender, não, a emoção não é ruim, tá? Então vamos desconstruir essa separatividade de mente e corpo ou do mente e cérebro e unir como uma coisa só, tá? Não existe inteligência sem emoção e não existe emoção sem inteligência. As duas coisas coexistem. E o fato de uma ser positiva ou de uma ser negativa parte de um senso comum e não da essência do que ela realmente significa. Não da essência do que realmente inteligência emocional significa. O papel que ela cumpre, a função que ela tem. Se eu fosse dividir ou estruturar isso para ficar mais fácil de entender, né, eu sempre utilizo essa imagem que o Paul MacLean vai estruturar para nós, que é a ideia do cérebro trino. Ou seja, vocês podem ver na imagem que nós temos ali uma instância na cor rosa, que significa basicamente, em essência, o nosso neocórtex, né? O neocórtex, a nossa cognição, que data aproximadamente, os estudiosos vão dizer, cerca de 60 a 70 milhões de anos de existência. Esse neocórtex é responsável pelo nosso raciocínio, é responsável pelo nosso planejamento, é responsável pela nossa capacidade de pensar a consequência de um ato, é responsável pela nossa capacidade de fazer cálculos, é responsável pela nossa capacidade de intelectualização, de racionalização. É para isso que esse neocórtex evoluiu. Abaixo desse neocórtex, nós temos o sistema límbico, ou o que o Paul MacLean se refere como o cérebro mamífero. Então, abaixo desse neocórtex, temos esse sistema límbico, onde estão alocadas as emoções, onde estão alocados alguns afetos.
Esse sisteminha aqui, ele tem aproximadamente 200 milhões de anos de existência. Ele é mais primitivo, ele faz o papel de intermediação entre o neocórtex e o tronco cerebral ou o cérebro reptiliano. Se nós estivéssemos falando de estruturas psicanalíticas, nós diríamos que o neocórtex se refere especialmente ao superego, o límbico se refere ao ego, que é responsável pela intermediação entre as duas instâncias, a mais primitiva, que seria o tronco cerebral representando na psicanálise o id, e a instância mais evoluída cognitivamente, que é o neocórtex, que na psicanálise seria representado, por exemplo, como o superego, aonde estão os nossos valores, a cultura, a moral, os princípios e os costumes. Mas, então, esse sistema límbico, onde estão as emoções, na teoria psicanalítica seria o ego. Qual que é o papel do ego dentro da perspectiva psicanalítica? É fazer a intermediação, dizer assim, o id tem necessidades, o superego não quer deixar o id atender às necessidades e existe a realidade. Então, ele atua como um intermediador. Ele faz o intermédio entre essas duas instâncias para que o id realize as suas necessidades sem ferir totalmente os princípios e os valores do superego. Abaixo desse superego em psicanálise ou abaixo desse sistema límbico em neurociência, nós temos o cérebro que o Paul MacLean vai chamar de reptiliano. Por que reptiliano? Porque esse é um cérebro, uma instância conhecida como tronco cerebral ou tronco encefálico, que está presente nos répteis, ou seja, lagartos, cobras, jacaré, etc., são animais que apresentam essa estrutura do tronco cerebral. Mas essa instância do neocórtex, ela é especialmente desenvolvida nos seres humanos. O que eu estou dizendo é que os lagartos, os répteis, as cobras que têm tronco cerebral, mas que não têm neocórtex, são reptilianos porque eles não conseguem planejar, eles não conseguem pensar consequências, eles não conseguem raciocinar a consequência de suas atitudes, não conseguem planejar o futuro e não conseguem fazer cálculos. Isso é o que a teoria do Paul MacLean vai dizer. Se nós fôssemos trazer isso para a nossa linguagem de inteligência emocional, nessa teoria do Paul MacLean, eu estaria dizendo que o neocórtex seria a instância que vão dizer que a instância é responsável pela inteligência, ou seja, a inteligência está alocada no neocórtex. Assim como alguns autores vão dizer que inteligência não está presente em outros animais, a não ser o ser humano e alguns primatas. Claro que há discussões em dizer que o golfinho é um animal inteligente, que o elefante é um animal inteligente, etc. Mas nessa perspectiva, o neocórtex, que está presente no golfinho, que está presente também no elefante, que está presente no macaco, seria também o responsável pela inteligência. Isso é o que essa teoria vai dizer. Abaixo, então, desse neocórtex que tem a instância da inteligência, nós temos as emoções. Ou seja, essas emoções é como se elas não fizessem parte dessa instância de inteligência. Mas lembrem-se, assim como a psicanálise faz o papel basicamente do ego é o quê? É, de certa forma, intermediar, fazer negociação e interagir com esse superego, ou seja, interagir com essa inteligência. Abaixo, então, dessa inteligência que é representado pelo sistema límbico, nós temos o cérebro reptiliano, que é representado pelos afetos. Entendam, gente, afetos é algo mais primitivo, mais puro e mais antigo do que as emoções e significativamente anterior do que os pensamentos à cognição. A cognição neocórtex data aproximadamente 60 a 65 milhões de anos de existência, enquanto o cérebro reptiliano data aproximadamente 560 milhões de anos de existência. Então, é uma diferença significativa. Traduzindo, então, a cor rosa, nessa instância cerebral, representa a inteligência. O amarelo, nessa instância cérebro-mamífero, representa as emoções. E o cérebro reptiliano, a cor vermelha, representa os afetos. Aqui eu estou apenas utilizando isso como metáfora, tá bom? E aí eu trago para vocês nessa imagem algo para a gente pensar juntos. Vamos lá. Quando a gente fala então do neocórtex, nós estamos dizendo, e aí alguns autores vão dizer, que o neocórtex é, teoricamente, o único caminho para representar a inteligência. Esses dias eu vi uma imagem que um autor publicou o cérebro de um golfinho e do lado ele publicou o cérebro de um ser humano e ele falou assim: não é o acaso que o golfinho é um dos animais mais inteligentes da Terra. Na expressão dele, ele estava atribuindo a ideia de inteligência ao neocórtex. Dado o tamanho do neocórtex do golfinho, como vocês podem ver nessa imagem aqui, isso é representado o cérebro do golfinho. Aqui ao lado esquerdo vocês têm o cérebro humano.
Depois tem cabra, leão marinho, gato, urso polar, chimpanzé, leão, zebra, rato, mico-leão dourado, macaco-réu, coelho, etc. Peixe-boi. Então, tudo isso aqui é uma instância neocortical, tá? Aqui não tem tronco cerebral, é apenas o neocórtex sendo representada por tamanho de massa, tá? O tamanho da massa que significa neocórtex nesses animais. E aí eu trouxe aqui um macaco para vocês perceberem, um macaco-aranha, etc. E vocês vão perceber que o tamanho do neocórtex desse animal representado pela instância do córtex pré-frontal é bastante mínima, é bastante significativa, no intuito de que a inteligência que ele tem não corresponderia à instância neocortical que ele tem. Do outro lado, vocês têm uma gralha, né? Uma espécie de corvo. Essa gralha, basicamente, ela não tem neocórtex, ela tem uma outra estrutura que cumpre a mesma função do neocórtex. Mas o interessante é que esses animais, a gralha, por exemplo, que não apresenta exatamente o neocórtex, mas uma outra instância que cumpre essa função, tem um nível de inteligência que os pesquisadores vão dizer significativamente impressionante. Não só a gralha, como se vocês olharem outros animais, como os polvos, por exemplo, que não tem nenhum tipo de neocórtex, e ainda assim apresentam habilidades bastante significativas de inteligência, como sendo, por alguns autores, eleito um dos animais mais inteligentes do mundo. O que a gente está tentando dizer aqui é que o conceito de inteligência, nesse quesito evolutivo, não está de forma alguma atrelado como único caminho para se mensurar que esse animal tem ou não inteligência, que esse animal é ou não inteligente. Eu não posso pegar um animal que não tem uma presença de um neocórtex bastante desenvolvido e concluir que esse animal não é inteligente porque ele não tem neocórtex. Mas notem que o impressionante dos nossos autores em neurociência é que eles vão dizer que, basicamente, o que separa o ser humano dos outros animais, entre aspas, irracionais, é o fato de nós conseguirmos pensar sobre as nossas ações. É a capacidade de nós planejarmos. É o desenvolvimento neocortical bastante significativo. A Suzanne Colan-Rosel, que é uma neurocientista que eu adoro, que descobriu que nós temos exatamente 86 bilhões de neurônios, vai dizer que nós só conseguimos desenvolver essa massa significativa de neocórtex, em especial córtex pré-frontal, porque nós aprendemos, diferente dos outros mamíferos e animais, a utilizar o fogo. À medida que nós aprendemos a utilizar o fogo, nós conseguimos cozinhar os alimentos, e uma vez que essas raízes eram cozinhadas, o processo de digestão que implicava energia do nosso corpo era bastante menor se comparado ao tempo que nós comíamos as raízes e os frutos sem cozinhá-los. Dessa forma, essa energia que implicava na digestão, agora com esses alimentos cozidos, tem um foco maior, uma direção maior para o desenvolvimento neocortical e não mais para a digestão. Mas aí eu estou trazendo uma perspectiva que diz que o fato de nós termos desenvolvido o neocórtex se deve à nossa, entre aspas, inteligência de aprender a utilizar o fogo. Agora notem um fato interessante. Se nós temos autores que defendem que a inteligência está atrelada à capacidade neocortical, significaria então dizer que os animais e as pessoas que não têm nenhum tipo de neocórtex não têm o atributo da inteligência? Não são pessoas que conseguem expressar o que sentem? Não são pessoas que conseguem sinalizar o que desejam, que conseguem expressar níveis, comportamentos, atitudes e ações tão inteligentes quanto os animais que, como o golfinho, etc., que apresentam uma grande quantidade de neocórtex? A perspectiva neuropsicanalítica afirma que é errado dizer que a inteligência esteja atribuída ou relacionada, ligada a uma presença ou não neocortical. Que a inteligência seja fruto do próprio neocórtex. O neocórtex pode refinar, ele pode trabalhar, melhorar essa inteligência e, em especial, a aplicabilidade dessa inteligência. Mas o neocórtex não é responsável por gerar essa inteligência. Essa inteligência é gerada por uma região muito mais primitiva, por regiões subcorticais, que são as mesmas regiões que vão gerar o conceito de consciência. Por muito tempo, por origem e influência da filosofia, se acreditou que a consciência estaria armazenada no neocórtex. O próprio Freud também se confundiu, influenciado por essa teoria filosófica, que a consciência estaria relacionada ou ligada nessa região neocortical. Mas estudos recentes, como o do próprio Dr. Mark Solomons, Jaak Panksepp, Ledoux, vão demonstrar que, na verdade, a consciência se dá numa região muito mais primitiva, presente não apenas no ser humano, mas presente em todos os mamíferos, em especial em todos os animais vertebrados. Da mesma forma, o conceito de inteligência emocional também
dessa perspectiva evolutiva, não está ligada e não depende exclusivamente do neocórtex. Como eu disse, pode ser refinado por ele, mas ela parte de regiões muito mais primitivas. Um exemplo que eu apresento para vocês são animais e crianças que não apresentam nenhum tipo de neocórtex. São crianças que nasceram sem nenhum tipo de neocórtex, nenhuma estrutura neocortical. Assim como animais como o próprio polvo, que não apresenta nenhuma instância, nenhum lugar em todo o corpo dele que se configure uma instância neocortical. Assim como a abelha, cuja tem a capacidade impressionante de conhecer rosto e guardar esse rosto para toda uma existência, e quando ela vê esse rosto novamente, ela lembra do rosto que ela está vendo, rosto humano, assim como crianças que nascem numa condição que nós chamamos de endenecefalia. Essa endrenecefalia significa crianças que nascem por complicações durante a gestação sem nenhum tipo de neocórtex, mas crianças que nascem apenas com o sistema límbico e o tronco cerebral. Crianças que desafiam a medicina e ainda continuam vivendo. O pequeno Kaique, por exemplo, completou 1 ano de idade. O que ele teve como dado, trago pela própria medicina como um laudo, é que ele teria no máximo 1 mês ou 2 meses de vida. Kaique completa 1 ano, né? E agora está expressamente inteligente no sentido de saber o que ele deseja, saber do que gosta, o que deseja, o que não deseja, saber o que agrada ele, o que não agrada, saber o que ele acha como preferência para alimento, o que ele não acha como preferência para alimento. Então, o Kaique não só desafia a medicina, como desafia o conceito de inteligência dessa perspectiva evolutiva. No caso especial da inteligência emocional, que o povo apresenta, que a abelha apresenta, que o Kaique apresenta, que outros animais apresentam, nós não estamos dizendo, de fato algum, que essas pessoas ou esses animais têm o que nós entendemos como inteligência emocional no quesito institucional, inteligência emocional no quesito coach, inteligência emocional no quesito de treinador emocional. Nós estamos dizendo que inteligência emocional parte pela própria etimologia da palavra inteligência e da palavra emoção como a capacidade básica do animal sobreviver, como a capacidade básica do animal saber o que ele está sentindo, sentir alguma coisa e, a partir do que ele sente, saber atender, agir, ter uma ação no mundo para atender essa necessidade. Esses animais, como por exemplo o próprio polvo, que é eleito um dos animais mais inteligentes do mundo, como o pequeno Kaique, que consegue expressar para a mãe aquilo que ele gosta e o que ele não gosta, que sabe expressar através de expressões corporais, não através da voz, que é implicada pela capacidade da ausência cortical, mas através de movimentos musculares, através de grunhidos que ele consegue fazer, alimentos que ele prefere e alimentos que ele não gosta, atividades que ele sente prazer e atividades que ele não sente prazer, que sorri, que expressa um sorriso, uma fisionomia bastante marcante de felicidade quando vê a mãe, expressa uma fisiologia de bastante tristeza, protesto, quando é induzido a fazer coisas que ele não quer fazer. Assim como a abelha, que consegue perceber e guardar um rosto, a fisionomia e lembrar dessa fisionomia, que segue, de certa forma, uma linha, uma hierarquia dentro dessa colmeia, dentro dessa linha de outras abelhas. As crianças que apresentam essa condição de androcefalia, que também, como o Kaique, apresentam expressões emocionais. Ou seja, se esses animais, se essas crianças conseguem sobreviver, se eles conseguem expressar o que eles estão sentindo, se eles conseguem encontrar alimento, se eles conseguem encontrar parceiros para se relacionar e continuar produzindo, passando adiante a sua genética, se eles conseguem recuar quando eles veem uma ameaça, se eles conseguem se aproximar quando eles veem uma possível presa, se eles conseguem se esconder, se camuflar, se fugir do perigo e se aproximar daquilo que é benéfico, basicamente eles estão utilizando, para continuar existindo e sobrevivendo, a essência da inteligência emocional por essa perspectiva evolucionista. Inteligência emocional, então, não depende do neocórtex. Inteligência emocional depende da capacidade do organismo vivo de perceber o que ele está sentindo e ter uma atitude no mundo que é guiada por aquilo que ele está sentindo. Eu sinto prazer ao me aproximar de algo ou eu sinto desprazer? Se eu sinto prazer, eu continuo me aproximando. Se eu sinto desprazer, eu vou recuar desse objeto, desse estímulo. Isso é o conceito de inteligência emocional. E tanto o Kaique, como a abelha, como o polvo, têm essa capacidade de saber o que sentem, quando sentem e o que eles devem fazer a partir do que eles estão sentindo. Isso é o conceito evolucionista de inteligência emocional.
Quando os nossos pacientes padecem de uma patologia, de um sofrimento emocional, e eles sentem esse sofrimento emocional, isso se torna uma demanda, um sofrimento, e eles buscam um processo de análise, eles buscam uma terapia, isso já é o primeiro passo de uma inteligência emocional. Saber que você sente alguma coisa, que você continua insistindo em alguma coisa que te faz mal e buscar ajuda para resolver isso. Isso é um refinamento do neocórtex para o conceito de inteligência emocional. Mas entendam que, se não houvesse um processo evolutivo que está presente no polvo, que está presente na abelha, que está presente no caique, um processo homeostático que gerasse esse sofrimento e que tornasse esse sofrimento consciente para o indivíduo, ele jamais teria o movimento de buscar uma ajuda, de buscar um alívio para aquilo que ele está sentindo. Nesse quesito, então, nós estamos dizendo que inteligência emocional é a capacidade do organismo de sobreviver, de continuar existindo, de garantir e suprir as suas necessidades. Então, agora nós temos um fato bastante significativo para nós pensarmos. Que tanto aqueles animais que eu apresentei em primeira mão, que era, por exemplo, o ser humano, que eu mostrei o cérebro do macaco, que eu mostrei o cérebro do golfinho, que eu mostrei o cérebro de outros animais que apresentam uma instância neocortical, ou seja, são animais, organismos que têm neocórtex presente, assim como o ser humano, e apresentam, de acordo com a opinião dos próprios seres humanos, traços de inteligência. Segunda parte, eu apresentei animais que não apresentam nenhum tipo de neocórtex, mas que ainda assim apresentam uma grande quantidade de habilidades que nós configuramos e concluímos como inteligentes. E por um viés de um processo evolucionista, nós entendemos que esses animais aplicam e utilizam a inteligência emocional. Mas tanto os animais que apresentam a capacidade neocortical, essa presença do neocórtex, esses traços de inteligências cognitivas, como os animais que não apresentam nenhuma instância cortical, mas também apresentam traços evolucionistas de inteligência emocional, compartilham de uma habilidade em comum, compartilham de algo em comum. Todos esses animais, todos esses organismos vivos, desde uma bactéria, um fungo, até mesmo um macaco, um ser humano, um polvo, etc., compartilham a capacidade de sentir. Todos esses animais sentem e têm consciência do que sentem. A partir do que têm consciência de que sentem, eles fazem escolhas na vida, no mundo, que visam garantir a sua sobrevivência. Todos esses animais, tanto os que têm córtex como os animais que não têm neocórtex, compartilham essa característica fundamental, que é a capacidade de sentir alguma coisa que guia o comportamento, a decisão, a ação deles no mundo, como de saber exatamente ter consciência daquilo que eles estão sentindo. Se ter consciência do que se sente e se sentir não é um traço de inteligência emocional por esse viés evolucionista, o que seria então inteligência emocional? Apenas a habilidade cognitiva? Apenas a habilidade neocortical? Sendo que a função básica da etimologia da palavra inteligência é a capacidade de se adaptar. E entendam que nem todo mundo que tem inteligência cognitiva consegue se adaptar, que nem todo mundo que tem inteligência cognitiva, intelectual, consegue, de certa forma, sobreviver num ambiente mais primitivo, num ambiente que não é atualizado para a sua habilidade cognitiva, que é atualizado para a sua habilidade intelectual. Então, todos esses animais compartilham essa habilidade de sentir e compartilham essa consciência do que estão sentindo. E isso não é sustentado, e aí o conceito de inteligência emocional por esse viés cognitivo seria quebrado, isso não é sustentado, a habilidade de sentir e a habilidade de ter consciência do que está sentindo e de ter uma ação a partir dessa consciência não é sustentado por essa região neocortical. É sustentado por circuitos subcorticais ancestrais que antecedem a própria evolução, ou seja, a própria existência, o próprio desenvolvimento e nascimento do neocórtex. O que eu estou dizendo em ipsis litteris é que o jacaré, que tem apenas tronco cerebral, mas que não tem neocórtex, o lagarto, que tem apenas tronco cerebral, mas que não tem neocórtex, o caique, que tem andranencefalia, que tem tronco cerebral, mas que não tem neocórtex, o polvo, que não tem nem o tronco cerebral e nem tem nem o neocórtex, mas tem um sistema nervoso por todo o seu corpo, tem capacidade de entender quando algo faz mal, quando algo é ruim para a sua sobrevivência. E isso não requer uma habilidade cognitiva.
Isso requer uma capacidade de sentir. Eles sentem que se aproximar do fogo queima, então eles se distanciam do fogo. O Kaique sabe que determinados alimentos amargos não é gostoso, não é prazeroso para esse, e ele sabe disso ao ver o alimento e recusa esse alimento. Por outro lado, ele sabe que determinados alimentos têm um sabor doce, agridoce, ele quer esses alimentos. Ele faz gestos através do corpo para alcançar esses alimentos. O povo, ao encontrar uma presa, ele sabe que essa presa é benéfica para a sua sobrevivência, então ele ataca, ele se aproxima dessa presa. Por outro lado, o mesmo povo, ao perceber um possível predador, sabe que esse predador ameaça a sua existência porque ele sente medo, afeto do medo. Quando ele sente o afeto do medo, ele sabe, através dessa consciência que parte do que ele está sentindo, não do que ele está pensando, que ele precisa recuar, que ele precisa se camuflar, que ele precisa se esconder. Ou seja, todos esses animais compartilham essa habilidade de saber o que estão sentindo e compartilham essa habilidade de sentir. Se eu sinto alguma coisa e eu tenho consciência do que eu estou sentindo, isso vai implicar que inteligência emocional, nesse viés evolucionista, é sentir, a capacidade de sentir que está presente em todos os vertebrados, a consciência de saber que se está sentindo, que está presente em todos os vertebrados, e a capacidade de tomar uma ação, de ter uma ação no mundo que seja baseado, que seja orientado e guiado por aquilo que ele está sentindo. Ou seja, se eu sinto que me aproximar me causa medo, me causa dor, sofrimento, eu me distancio. Se eu sei que me aproximar causa benefício, causa prazer, causa êxtase, eu continuo me aproximando. Isso é o conceito de inteligência emocional. É a capacidade de sentir, de saber o que se está sentindo e de fazer uma ação no mundo que seja guiado por aquilo que você está sentindo e não basicamente por aquilo que você está pensando. E aqui entra um ponto muito polêmico, porque eu não estou afirmando de forma alguma que o neocórtex não cumpre nenhum papel. Eu não estou afirmando que o neocórtex, as nossas habilidades cognitivas, não fazem nenhuma diferença na nossa vida. O que eu estou dizendo é que a capacidade de inteligência emocional só existe para guiar o indivíduo, o organismo, na sua sobrevivência de uma forma mais assertiva. Num ambiente que é dinâmico, que muda o tempo todo, num habitat que é dinâmico, que muda o tempo todo, numa realidade que muda o tempo todo, num relacionamento que se modifica o tempo todo. Nesse sentido, eu estou dizendo, então, que todas as vezes que você sente alguma coisa e você toma consciência do que você está sentindo, você já está utilizando a essência da inteligência emocional. Se você busca uma ajuda, se você faz uma ação no mundo baseado naquilo que você está sentindo, você está usando a essência total da inteligência emocional no seu processo evolutivo. Agora, se eu sinto alguma coisa, seja raiva, medo, e eu tenho uma habilidade neocortical, eu tenho uma habilidade cognitiva, significa que eu posso filtrar, que eu posso refinar essa minha ação, que eu posso refinar, melhorar, precisar esse meu comportamento a partir do que eu estou sentindo. Então, a diferença que nós temos de outros animais que também apresentam inteligência emocional é que nós conseguimos refinar, tomar atitudes que sejam ainda mais precisas e assertivas, baseado nessa inteligência emocional. E nós só conseguimos isso por causa do nosso neocórtex. O povo, quando ele encontra um predador, diferente de nós, ele não consegue negociar a nível verbal com esse predador. A abelha, quando ela encontra um rival, ela não consegue negociar com esse rival. A abelha, quando ela nasce numa categoria operária, ela não consegue chegar na abelha rainha e negociar verbalmente com essa abelha rainha para ela subir de cargo. Nós, seres humanos, temos essas habilidades. Nós sentimos alguma coisa, a partir desse sentir, concluímos que aquilo é ruim ou que aquilo é bom. Se aquilo é ruim, nós vamos para o mundo e nós dificilmente agimos com base no que nós sentimos. Nós tentamos olhar o ambiente, considerar a realidade, considerar as relações para depois considerar o que nós estamos sentindo e aí tomarmos a ação no mundo. Ou seja, todos os animais vertebrados compartilham dessa inteligência emocional, no sentido homeostático evolucionista, mas somente os animais com o neocórtex mais desenvolvido conseguem ter um refinamento, tá? Uma sutileza, uma sofisticação na decisão e no comportamento que nós vamos ter a partir dessa inteligência emocional.
Outros animais não têm esses atributos, então eles utilizam apenas a inteligência emocional pura, tá? E nós utilizamos uma sofisticação para essa inteligência emocional. Mas nós precisamos considerar o que significa essa inteligência emocional antes de chegar nesse ponto de unir essa inteligência, antes de chegar nesse ponto de tornar ela uma coisa só. Resgatando o conceito que eu já trouxe anteriormente, inteligência emocional, por esse olhar evolucionista nosso, significa a capacidade de perceber, a capacidade de compreender, a capacidade de interpretar o que se está percebendo, o que se está sentindo e a capacidade de atender às necessidades. Ou seja, eu preciso primeiro perceber que eu estou sentindo alguma coisa, o cachorrinho que você tem em casa, a abelha que está lá na colmeia dela, o povo que está no oceano, eles percebem quando eles sentem alguma coisa, seja essa coisa negativa ou seja essas coisas positivas. Quando eles sentem isso, eles compreendem o que isso quer dizer. Eles compreendem que eles estão sentindo isso por causa daquilo. Eles compreendem que eles estão sentindo isso por causa de uma ameaça. O ratinho na gaiola compreende que sente medo quando tem o pelo de um gato próximo à gaiola. Eles sentem isso, eles conseguem sentir, eles percebem, eles compreendem que tem uma ameaça ali. Depois, a capacidade de inteligência emocional de interpretar esses sinais, ou seja, interpretar o que você já percebeu, o que o povo percebeu, o que a abelha percebeu, o que o ratinho percebeu, o que está sentindo. Interpretar isso significa que eu continuar me aproximando dessa gaiola, desse gato, configura para o rato uma ameaça à sua sobrevivência. Significa para o povo que continuar se aproximando de um tubarão configura uma ameaça à sua sobrevivência. Que para a abelha continuar se aproximando de um predador configura uma ameaça para a sua sobrevivência. Que para você, ser humaninho, continuar insistindo naquela relação, continuar insistindo naquele trabalho, continuar insistindo naquele hábito, continuar insistindo naquele relacionamento tóxico e disfuncional, configura também uma ameaça à sua sobrevivência. Depois disso, tanto o povo quanto a abelha, o rato e espero eu que você tem que tomar uma decisão, ou seja, ter uma atitude, uma ação no mundo. Na realidade, o povo no oceano, a abelha na colmeia, o rato na gaiola e você na sua vida, que atenda a essa necessidade que está sendo sinalizada pela inteligência emocional. Ou seja, a inteligência emocional está sinalizando alguma coisa para você. Quando você está tendo esses sinais, você precisa perceber, reconhecer eles e interpretar para tomar uma atitude, para fazer uma escolha. O povo no oceano, a partir do medo que ele sente, escolhe se distanciar do tubarão. A abelha, a partir do medo que ela sente, também escolhe se distanciar do predador. O rato na gaiola também escolhe se aproximar com base no medo que ele sente, na tensão, no pânico que ele sente, se distanciar do gato. E você, a partir do desconforto, da tristeza, do sofrimento emocional, o que você escolhe para aquela relação? O que você escolhe para aquela vida? O que você escolhe para com essa realidade? O que você escolhe para com os seus hábitos, para com o seu trabalho? Qual é a decisão que você está tomando, baseado no que você está sentindo? Então, aqui nós entendemos que a função básica da inteligência é essa capacidade de saber que se está sentindo alguma coisa, perceber isso, ter percepção, nível de consciência que está presente em todos os vertebrados para perceber o que se está sentindo. Depois de perceber o que se está sentindo, compreender por que está sentindo aquilo a partir de que estímulo, a partir de que ambiente. Depois disso, tomar uma decisão no mundo, na relação, no oceano, na gaiola, na colmeia, no relacionamento, na realidade, baseado no que você está sentindo. Isso é o conceito essencial de inteligência emocional. É saber que se sente, perceber que se está sentindo, compreender o que significa e tomar uma decisão baseado no que você está sentindo. Nós, seres humanos, temos algo ainda mais. Nós temos um ato de sofisticação. Nós podemos compreender tudo isso e ainda podemos elaborar a nível de fantasia, a nível mental, uma hipótese, né, nesse nível fantasioso para testar se aquilo funciona. O nosso pensamento faz isso o tempo todo. Não parar de pensar é sempre o pensamento testando uma hipótese para ver se ela seria boa ou se ela seria ruim. Mas nós, seres humanos, também temos uma outra habilidade que configura de forma ruim nós não façamos uso dessa inteligência emocional. E é o fato de que nós não compreendemos ou de que nós tentamos
anular o que nós estamos sentindo através de anestesias, através de pílulas, através de compras, através de compulsão, através de distração. Todas as vezes que nós vamos atrás disso, nós estamos tentando anular a essência, o objetivo, a tarefa, a razão evolutiva pela qual a inteligência emocional está lá, configurada nessa capacidade de sentir. Se você anestesia o que você sente, se você, como profissional, anestesia o que seu paciente sente, arranca ou anula ou invalida o que seu paciente sente, você está basicamente arrancando dele a essência, a possibilidade de utilizar a inteligência emocional evolutiva para entender por que ele está sentindo o que está sentindo. Naquele ambiente, naquela relação, naquele trabalho e assim sucessivamente. Aí nós resgatamos a essência do trabalho em neuropsicanálise, que é o fato de que sintomas apontam para a causa desses sintomas, que sentimentos apontam para a causa desses sentimentos, que inteligência emocional só está sinalizando, fazendo você sentir alguma coisa porque é o ambiente que te faz sentir aquilo. Isso é um processo evolutivo, isso não é controlado cognitivamente. Lembrem-se, as regiões do tronco cerebral e sistema límbico que gera essa capacidade de sentir, essa consciência afetiva, essa inteligência emocional evolutiva, estão em regiões que antecedem muito tempo o desenvolvimento e o nascimento do neocórtex. Então, se você pegar como exemplo, é para isso que você sente. Quando um bebê chora, gente, quando um bebê está lá chorando o tempo todo, o bebê chora sem uma razão. Todas as vezes que o bebê vai chorar, ainda que esse bebê não tenha esse neocórtex dele totalmente desenvolvido. Porque nessa teoria que nós falamos de a inteligência atribuída ao neocórtex, nós poderíamos dizer que nós só temos uma plena inteligência a partir dos 25 anos e meio a 26 anos de idade, que é quando o neocórtex está totalmente formado, o cérebro está totalmente formado. Mas uma criança, defendo eu, tem muito mais inteligência e se guia muito mais por essa inteligência emocional evolutiva do que qualquer adulto. Por quê? Porque quando uma criança sente fome, se você der um brinquedo para essa criança, ela não quer o brinquedo, ela quer o alimento. Se essa criança quiser mamar e você coloca ela para dormir, ela não vai querer dormir, ela vai querer mamar. Se essa criança quiser mamar, se ela tiver com fome e você quiser dar um brinquedo para ela, ela não vai querer brinquedo, ela vai querer mamar. Se essa criança quer a mãe, você dá um brinquedo, você dá um colo de uma outra pessoa, ela vai continuar protestando, chorando até que ela encontre a mãe. Se essa criança sente sono, você pode dar brinquedo, você pode distrair, você pode dar o colo de mãe, que essa criança vai querer dormir. Ou seja, diferente de nós adultos, com esse neocórtex totalmente desenvolvido, a criança não abre mão de resolver o que ela está sentindo. Ela não abre mão de ser guiada, orientada por aquilo que ela está sentindo, ou seja, por essa inteligência emocional. Então, quando uma criança protesta, quando uma criança chora, existem necessidades a serem atendidas. E é somente porque ela sente que ela consegue expressar, através do choro, através do protesto corporal, aquilo que ela está sentindo. Notem, uma criança não tem um neocórtex totalmente desenvolvido, como uma criança não tem, por causa desse neocórtex, a capacidade de falar, um bebê, por exemplo, do que ele tem necessidade. Mas uma criança, um bebezinho recém-nascido, ele já sabe o que ele sente e ele se orienta no mundo, comunicando para a mãe as suas necessidades através do que ele sente. Ou seja, a inteligência emocional sinaliza para ele qual é a necessidade que ele tem, o que ele está sentindo, e ele expressa isso para a mãe e para o cuidador, para que aquilo seja atendido. Se você pega um réptil, um lagarto, um jacaré, uma cobra, etc., quando eles estão no ambiente, eles chegam perto de um predador, eles sabem que eles precisam se afastar desse predador. Eles sabem que eles precisam se distanciar desse predador. E eles só sabem disso porque eles sentem. Não é porque eles pensam, porque eles elaboram, porque eles raciocinam, porque eles interpretam e analisam a qualidade daquele perigo. É porque eles sentem. Assim como quando você, ser humano adulto, está atravessando uma rua e vê um pedaço de pau estirado, uma corda, e você se assusta e corre e recua diante daquele pedaço de pau, achando que aquilo é uma cobra, isso é algo que é guiado por você sentir, não pelo que você pensa. Porque se você tivesse que parar, pensar, analisar, raciocinar, utilizando esse neocórtex para depois tomar a decisão, como um mamífero, você não teria sobrevivido até aqui. Então, é essa capacidade de sentir a essência bruta dessa inteligência emocional que configurou e garantiu a nossa existência até o presente momento. Por isso que essa habilidade ainda está aqui. Quantos sustos nós levamos?
quantas ações que nós temos por impulso para proteger a nossa existência. Um exemplo ainda mais primitivo, remontando aí 3,5 bilhões de anos de existência atrás, eu vou trazer o exemplo da própria bactéria. A bactéria que não tem um tronco cerebral, que não tem muito menos o neocórtex, ela, através dos seus pseudopóides, que é esses bracinhos que ela tem, ela vai tocando o ambiente, tá? Imagina um exemplo. Você pega uma bactéria, coloca essa bactéria, por exemplo, num ambiente que é muito quente, perto de um fogo, e essa bactéria entende o fogo como ameaça. Ou se você pega essa bactéria e coloca essa bactéria num ambiente muito frio, e essa bactéria é suscetível ao frio. Quando essa bactéria chega num ambiente que não é favorável para a sua existência, ela não raciocina, ela não intelectualiza que aquilo não é favorável para a sua existência, que aquilo a retira da homeostase. Ela sente. Por ela se sentir ameaçada, por ela se sentir em perigo, por ela sentir, compreender que está sentindo e interpretar o que está sentindo ao nível, basicamente, dessa consciência afetiva, ela interpreta que ela precisa sair daquele ambiente. Então, ela pega os sinuosos bracinhos pseudopóides dela e vai apalpando o ambiente para se distanciar da temperatura muito quente. E vai apalpando o ambiente para se distanciar daquela temperatura que é muito fria, até encontrar um ambiente que seja ideal. E o que guia essa habilidade, esse percurso dessa pequena bactéria com seus pseudopóides é basicamente a inteligência emocional bruta, que existe para garantir a sobrevivência do organismo e não para intelectualizar as ações, o comportamento desse indivíduo. Então, nesse sentido, isso é um saber que está implícito. Essa decisão de me afastar do fogo que a bactéria faz ou me distanciar do frio é uma inteligência, uma habilidade implícita que nasce com ela, que é uma adaptação que ela tem para decidir no ambiente o que é favorável e o que não é favorável para a sua sobrevivência. Isso é o conceito de inteligência, é aprender a se guiar no ambiente, é aprender a sobreviver no ambiente. E isso a bactéria muitas vezes faz melhor do que nós, seres humanos. Que estamos num ambiente que nos adoece e continuamos insistindo nesse ambiente. Que estamos num ambiente, numa relação, num trabalho que é disfuncional para a nossa sobrevivência, que o tempo todo nos retira da nossa homeostase, e isso é sinalizado pela inteligência emocional bruta através de afeto, através do que nós sentimos, e continuamos utilizando a habilidade neocortical para continuar insistindo, para aplicar a esperança, para aplicar a ideia de que em algum momento aquilo vai mudar. Isso é o conceito de inteligência emocional, é a capacidade de sentir e tomar decisões no mundo baseado naquilo que você está sentindo. É para isso que o quesito inteligência, adaptação, aprendizado está lá. E aí nós vamos falar sobre emoção. Quando eu falei que a inteligência emocional é a capacidade de sentir, é a capacidade de compreender que se está sentindo, tomar consciência do que se está sentindo e tomar uma decisão no mundo a partir do que você sente, que todos os vertebrados compartilham, existe algo para você sentir. Existe algo que o povo precisa sentir. Existe algo que precisa induzir nele esse sentimento, esse desconforto. Existe algo que precisa provocar nessa bactéria um desconforto, um sofrimento, uma ameaça para que ela também consiga sentir. Usando, claro, tá, gente, a bactéria no sentido de exemplo, mas embora ela não apresente afetos tronco cerebral, ela apresenta circuitos homeostáticos que sinaliza para ela o que é viável e o que não é viável para sua sobrevivência. Que eu estou dizendo que esse circuito homeostático do que é bom e o que não é bom é suficiente para garantir a existência e a continuidade da bactéria. Nós que temos isso, um circuito homeostático, temos ainda afetos, emoções, sentimentos, não conseguimos fazer um uso tão eficaz dessas habilidades quanto a bactéria faz um uso tão eficaz desse mecanismo tão primitivo que ela tem. Quando eu falo que para você tomar uma decisão, para você tomar consciência utilizando essa inteligência emocional, algo tem que provocar um sentimento em você. Precisa existir algo, precisa existir um sofrimento, um sintoma, um sentimento para você sentir. E esse, basicamente, é o papel da emoção. O que a emoção, e aí no seu processo mais bruto, o que os afetos fazem é te afetar. Eles sinalizam coisas para você, eles sinalizam desconfortos para você, eles sinalizam sofrimento para você. Se você está em um ambiente e você sente sofrimento naquele ambiente, basicamente esses afetos, essas emoções brutas estão provocando aquilo para que você utilize a inteligência emocional e interprete o que você está sentindo. E compreenda o que você sente, onde você sente,
por que você sente e o que você precisa fazer para parar de sentir. Isso é a função do afeto. Essa é a função da emoção. Então, emoção é o estímulo que te leva a sentir, inteligência emocional é a capacidade de interpretar o que se está sentindo. Então, inteligência emocional não é raciocinar, reprimir, controlar, gerir emoções. Inteligência emocional, nessa perspectiva neuropsicanalítica, é a capacidade de sentir que já está implícita em todo o vertebrado e a capacidade de interpretar, de perceber, reconhecer e se guiar, tomar uma decisão no mundo a partir daquilo que você está sentindo. Isso é a essência da inteligência emocional. Eu vou para o lado esquerdo ou eu vou para o lado direito? Para o lado direito eu sinto desconforto, eu sinto um aperto no peito. Para o lado esquerdo eu sinto uma leveza, eu me sinto bem, parece que o oxigênio é melhor, aqui o oxigênio é pior. Isso me guia e eu preciso sentir para me guiar. Anular ou ignorar a inteligência emocional é saber que você está sofrendo nesse ambiente e continuar indo por esse ambiente, continuar indo por esse caminho da direita, sabendo que o caminho da esquerda é muito mais confortável para você. Algumas pessoas vão atribuir esse conceito de intuição. Intuição é se guiar pelo que você sente, tá? Comecem a levar em conta a intuição dos seus pacientes no processo analítico. Comecem vocês a levar em questão a intuição de vocês em relação ao próprio paciente. E considerem perceber e experienciar um avanço significativo no processo terapêutico. Então, a emoção é o que vai fornecer esse sinal primário, o afeto ainda mais primário, bruto, tá? Para eu evitar ou para eu me aproximar de alguma coisa. Não depende apenas de mamíferos, como eu disse, com esse alto desenvolvimento neocortical, mas todos os vertebrados apresentam essa capacidade. Você precisa sentir, então, para decidir se aproximar ou se distanciar é benéfico ou é maléfico para a sua sobrevivência. Esses afetos que são mais brutos, essas emoções sinalizam se algo favorece, ou seja, se algo é benéfico ou se algo, de certa forma, ameaça a tua sobrevivência, a tua continuidade. No exemplo que eu coloquei aqui tem uma bactéria, utilizando essa nossa metáfora, e ela está com seus pseudopóides, que são esses bracinhos, e ela vai apalpar o lado esquerdo e vai perceber que isso é negativo, que isso é ruim. Ou ela vai apalpar o lado direito e vai perceber que isso é bom. Ou vice-versa, ela vai apalpar o lado direito e vai perceber que isso é ruim, que isso ameaça a sobrevivência. Por quê, Eduardo? Porque ela se sente mal. Porque o que ela sente se intensifica, porque o aumento de tensão acontece. Na nossa linguagem neuropsicanalítica, a entropia aumenta, a energia livre aumenta. E aí ela usa os bracinhos pseudopóides para apalpar o lado esquerdo e percebe que, de certa forma, isso faz mais sentido. A energia livre diminui, a entropia diminui, a homeostase se equilibra, então ela faz a escolha baseada no que ela sentiu. Isso é primitivo, mas é suficiente para garantir a existência e a continuidade do organismo. Precisa sentir para decidir se o ambiente é favorável. Então, o sentir, e aí é uma instância muito importante quando eu falo que o ser humano tem algo a mais, ele tem uma sofisticação nessa habilidade de inteligência emocional, é o fato de compreender que para nós, esses mamíferos cognitivamente mais evoluídos, nós teremos a implicação desse sentir, ou seja, o que eu sinto atinge não só uma instância fisiológica, no caso dos outros animais, no caso dos vertebrados não neocortical, mas nos seres humanos com o neocortical mais desenvolvido, em especial no ser humano, esse sentir tem instâncias, tem sintomas, implica uma consequência tanto a nível fisiológico no organismo, no corpo, como a nível psicológico nessa instância mental. Então, o sintoma que você tem, ele se apresenta a nível de corpo, uma somatização, o corpo sinaliza um aumento de tensão, uma ansiedade, uma fobia, que você tem um pânico que você experimenta em determinado ambiente, perto de determinada pessoa. E tem uma consequência também psicológica, um pensamento que é catastrófico, um pensamento mais acelerado, um pensamento desfavorável, um pensamento negativado. Tudo isso também é um sintoma dessa inteligência emocional a nível cognitivo, a nível mental. A primeira tarefa do organismo é continuar vivo. É para isso que a inteligência emocional está ali. A inteligência emocional está ali para que você consiga continuar vivo. Porque se você não tivesse essa inteligência emocional evolucionista, que é a capacidade de sentir, você não conseguiria saber o que é benéfico e o que é maléfico nas suas escolhas, o que favorece e o que ameaça a tua sobrevivência. Isso é a tarefa primordial. Nós precisamos continuar vivo, nós precisamos continuar existindo e para isso nós precisamos evitar o perigo, precisamos evitar aquilo que ameaça a nossa sobrevivência.
A segunda tarefa, né, de todo organismo, de todo ser vivo, é aprender a atender às necessidades, ou seja, é aprender, através da inteligência emocional, a interpretar o que se está sentindo. Se eu sei que eu preciso continuar vivo porque é a tarefa primária, e eu sinto, através da inteligência emocional, que continuar me aproximando de um predador ameaça a minha existência, eu preciso tomar uma decisão baseado naquilo que eu estou sentindo, da inteligência emocional, para eu me afastar desse predador. Se eu sei que encontrar uma presa, e eu me sinto bem encontrando essa presa, favorece a minha existência, eu preciso tomar uma decisão baseado no prazer que eu estou sentindo, na satisfação que eu estou sentindo, de ir buscar essa presa para me alimentar. Então, tudo isso são habilidades que não requer, em outros animais vertebrados, a capacidade neocortical. Por isso, nesse viés evolucionista, a inteligência não estaria atrelada e não seria provocada, não teria origem no neocórtex, mas aí ela seria refinada, ela seria sofisticada, aprimorada por essa habilidade neocortical dos mamíferos mais evoluídos cognitivamente. Então, se você sabe que algo te faz mal, você pode tomar uma decisão utilizando essa habilidade cognitiva para se distanciar daquilo sem que aquilo prejudique, sem que aquilo venha ferir o seu predador, por assim dizer. Então, a tarefa principal é continuar vivo, a segunda tarefa é aprender a atender às necessidades. Quando o paciente utiliza um mecanismo de defesa, quando o paciente utiliza, por exemplo, um anestésico, uma automedicação, uma droga, um álcool, esse paciente está tentando continuar vivo. E ele só está fazendo isso porque ele está tentando atender às suas necessidades. Quando ele não consegue atender às necessidades com mecanismo de defesa, com substâncias com compulsão, ele vai então buscar o processo de análise. Saiba, o seu paciente só está lá porque ele tem necessidades que não está conseguindo atender. Essas necessidades que o paciente sente, ou seja, sentir medo, ele é diferente de sentir sede. Sentir sede é diferente de sentir fome. Sentir raiva é diferente de sentir necessidade de vínculo, necessidade de cuidado. Essa diferença que eu falo para vocês, ela é diferente tanto a nível fisiológico como a nível psicológico. Uma ansiedade por separação, ou seja, uma necessidade de vínculo não atendida, traz uma fisiologia que é muito mais adenótica, ou seja, algo que te deixa mais triste, mais para baixo, que desliga o teu interesse no mundo, te traz uma angústia interna, um dor na garganta. Uma ansiedade que é provocada pelo medo te traz uma tensão, te traz um estado de alerta, te traz uma tensão muscular, te deixa hiperativado. Ou seja, assim como sentir fome é diferente de sentir sede, sentir necessidade de descanso, sentir necessidade de dormir é diferente de sentir fome, necessidade de vínculo é diferente de medo. Medo é diferente de raiva, raiva é diferente de alegria. Mas ainda assim, com toda essa habilidade, esse capacete neocortical, os nossos pacientes têm dificuldade de interpretar e compreender o que eles estão sentindo e o que esses sentimentos estão sinalizando para ele. Ou seja, os nossos pacientes têm dificuldade de utilizar a inteligência emocional para interpretar, para tomar uma decisão na vida. Uma das consequências é dada o tanto de soluções instantâneas que nós temos na realidade contemporânea. Internet, comida, compra, distração, automedicação, álcool, drogas, etc. Mas o fato é que eles deixaram de utilizar a inteligência emocional, tal qual o bebê, o filho, o recém-nascido utiliza de uma forma tão eficaz. Então, nós fazemos essa decisão. Se você está num ambiente e você se sente mal, há uma sinalização, há uma inteligência emocional tentando sinalizar algo para você. Se você ignora o que você está sentindo, se você se entope de medicação para continuar naquele ambiente, para continuar naquela relação, você não está utilizando inteligência emocional, você está ignorando essa inteligência emocional. E aí, uma consideração final que nós fazemos desse processo é que para nós entendermos dois pontos, eu vou considerar dois pontos aqui para a gente finalizar esse papel aqui. O primeiro, do ponto de vista evolutivo, foi sobre o qual eu me baseei aqui, ser altamente inteligente do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista neocortical, ou seja, ser inteligente intelectualmente, ser inteligente culturalmente, ser inteligente cognitivamente, não garante de forma alguma uma boa adaptação à sobrevivência. Ou seja, se eu pegar a pessoa mais inteligente cognitivamente, intelectualmente no mundo e colocar essa pessoa num ambiente mais desfavorável, num ambiente mais primitivo, isso não garante que a inteligência cognitiva dessa pessoa vá garantir a existência dela, a sobrevivência dela num ambiente mais rudimentar, num ambiente mais precário. De novo,
significando então que a inteligência emocional não está atrelada a uma inteligência cognitiva, a uma inteligência intelectual, a uma inteligência cognitiva, tá? Porque se nós considerarmos que seres humanos, diferentes da bactéria que eu dei como exemplo, diferente do bebê que eu dei como exemplo, diferente do lagarto que eu dei como exemplo, diferente dos outros vertebrados, que às vezes não têm neocórtex e que quando tem é muito menos desenvolvido do que o nosso, esses seres humanos que possuem essas grandes habilidades cognitivas muito superiores, mas esses mesmos seres humanos são os que mais falham em interpretar aquilo que sentem, ou seja, são os que mais utilizam essa habilidade intelectual para anestesiar, para distrair o sintoma que estão tendo, para distrair aquilo que estão tendo como sofrimento, e aí, consequentemente, esses mesmos seres humanos mais inteligentes e evoluídos corticalmente são os que mais falham em atender e interpretar aquilo que eles estão sentindo, ou seja, falham em atender às próprias necessidades. E isso ocorre porque as emoções desses pacientes, em vez de serem então reconhecidas, utilizadas para sinalizar o que se sente, e a partir disso utilizar essa intelectualização para refinar, para sofisticar, aprimorar o comportamento, nós utilizamos essa habilidade cognitiva e intelectual para distrair, para matar, para anular, para invalidar, para anestesiar aquilo que nós estamos sentindo. E aí eu estou dizendo, nesse resumo, no meu segundo ponto, é que um ser humano intelectualmente desenvolvido, um ser humano cognitivamente desenvolvido, muitas vezes não consegue atender às suas necessidades mais mínimas para continuar existindo com qualidade na vida, para continuar tendo saúde emocional. Por outro lado, um leão, um felino, um gato, um cachorro ou mesmo um bebê consegue atender às suas necessidades de uma forma muito mais eficaz porque ele está guiado por essa inteligência mais primitiva, por essa inteligência emocional. E ele sabe do que ele precisa, ele sabe quais necessidades ele precisa atender, consegue interpretar o que sente, sinalizar o que sente e toma uma decisão no mundo baseado no que ele sente. Por outro lado, esse indivíduo evolutivamente cognitivo, esse indivíduo intelectualmente desenvolvido, não consegue tomar uma decisão que atenda às suas necessidades, mas toma a decisão contrária. A consequência disso é evidente. Nós temos raramente um caso de suicídio, atentado contra a própria vida no reino animal. Nós temos raramente um caso de um bebê que venha, de certa forma, tirar a própria vida. Eu, particularmente, não conheço esse caso. Mas quantas pessoas intelectualmente desenvolvidas, quantas pessoas com seu nível de inteligência bastante alto, quantas pessoas com alto QI, com nível de criatividade, com nível de intelectualização, com nível de fama, com nível de dinheiro e poder, falham em atender às suas necessidades e acabam atentando contra a própria vida. Ou seja, entender que a essência da inteligência emocional, a primeira tarefa é continuar vivo. A segunda tarefa é aprender a atender às nossas necessidades. O bebê consegue, o lagarto consegue, o cachorro consegue, ele sabe o que é uma ameaça, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é alimento, ele sabe o que é ruim. Mas o ser humano evolutivamente desenvolvido, cognitivamente desenvolvido, o ser humano intelectualmente desenvolvido, não consegue atender às suas mínimas necessidades e, como consequência, acaba tentando contra a própria vida. Então, os dois pontos de conclusão é que a inteligência emocional ela não é, de fato, tá, uma função do neocórtex. Ela pode sim ser refinada, aprimorada por ele, mas a sua base está nesses sistemas mais primitivos, evolutivamente, como mostra-se nesses animais que apresentam quase ou um pouquinho de neocórtex e alguns outros animais que não apresentam nada de neocórtex. O segundo ponto é que os bebês, como eu disse anteriormente, apresentam um nível de inteligência emocional que é muito mais pura, guiado pelas emoções, por aquilo que eles sentem e sabem o que eles estão sentindo. Por isso eles tentam atender às necessidades básicas, mesmo sem a linguagem e mesmo sem uma cognição ainda desenvolvida, ao contrário das pessoas mais intelectualizadas. Certo, pessoal? Espero que essa aula tenha feito sentido para você, espero que essa aula tenha trago uma outra perspectiva para você, sobre a qual você conduz os seus atendimentos, em especial sobre o qual você faz as suas palestras, sobre o quais você faz os seus posts e, em especial, sobre os quais você guia a sua própria vida. Entendendo que todas as vezes que você sente e você se guia também por aquilo que você sente, utiliza o neocórtex para refinar, para ter um comportamento, uma ação que seja ainda mais assertiva no mundo, você está utilizando o auge, a essência do que nós entendemos como inteligência emocional evolutiva.
Comentem aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para vocês. Se tiverem perguntas, podem deixar aqui. O nosso prazo é uma vez por semana. Nós viemos aqui na plataforma responder as dúvidas, as perguntas e fazer esclarecimentos, tá? Então, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta aqui que a gente vai responder. Não deixe de comentar, tá? Não deixe de dar o seu depoimento, significa muito para nós. E qualquer dúvida, vocês podem chamar a Milene, tá? Administração, eu vou deixar o número dela na descrição desse vídeo, caso vocês precisem de auxílio. Vai ter o PDF com as referências que eu utilizei e eu também vou conseguir partilhar esses slides com vocês. Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.